Olá pessoal, bom dia. Vamos lá para fazer as marcações aí de hoje, né? Lembrando que nós temos aí payroll hoje 10h30 da manhã, então pode ser que o mercado fique aí mais parado até a lateral, né? Até a saída aí do resultado, a divulgação desse resultado. Então, todo cuidado é pouco, tá? Geralmente eu não opero até esse horário e geralmente demora mais uma meia hora também depois da divulgação. Faz tempo que não, tá? Mas às vezes no payroll a gente tem barras muito grandes, aí de 1.000, 2.000 pontos. E quando tem esse tipo de barra, desconfigura totalmente o gráfico, né? Da leitura, da análise do dia, e aí melhor não operar, pelo menos na minha opinião, tá bom? Então vamos lá. Aqui era a nossa R1 ontem e R2, certo? S1. Lembra que aqui nós tínhamos ficado lateral aqui na quarta-feira entre R1 e S1. Então ontem nós abrimos, certo? Aqui já na primeira barra foi buscar R1, não rompeu, voltou, ficamos ainda dentro da lateralidade. E aqui eu falei nessa leitura aqui que nós estávamos mais perto da resistência do que do suporte, né? Então a tendência para mim ainda era que fosse subir mais, fechou em 0,19, ou seja, praticamente não mudou nada. Mas aí ele veio para cá, veio para baixo do ajuste, aqui o Parent Coach, e ficou nessa região. Depois ele veio novamente aqui na nossa S1, tá? Não rompeu, 230 pontos, voltou, fez a mesma coisa, né? Lembra quando eu digo que não rompe, sempre é uma venda, quando é resistência, e quando falha aqui o suporte é uma compra, tá? E aí ele voltou, tá? Mas mesmo assim ele fez topos e fundos mais altos, né? Aqui um topo mais alto, um fundo mais alto, aqui um topo mais baixo, mas é uma lateralização, um topo mais alto, fundo mais alto, topo mais baixo, e ainda aqui no geral é um fundo mais alto. Para quem não consegue enxergar tão nitidamente, você pode traçar aqui, né, uma LTA, uma linha de tendência de alta, e você vê a direção do gráfico no momento. Então, até para quem quer, né, também você pode traçar um canal de alta, mas realmente foi muito fraquinho ontem, tá? Então, para você só entender a direção, para quem não consegue acompanhar ainda, né, a olho nu, só topos e fundos ascendentes, tá bom? Mas realmente foi um dia bem fraquinho. A gente teve uma amplitude de 1.200 pontos apenas, né? Então realmente foi um dia bem, assim, de fraco movimento, né? Talvez porque tivessem esperando o payroll e mantiveram essa lateralidade aqui praticamente desde o dia 3, né? Desde segunda-feira, tá bom? Então aqui como a gente fechou em 126, 120, aqui o que era a nossa S1 não é mais, tá? A S2 eu vou alterar, eu vou subir ela aqui um pouquinho, acho que um pouco mais, porque aqui a gente tem fechamento de gap, né? Já fechou o gap, mas de segunda-feira, com topo aí de segunda-feira, então como está muito próximo da região, então aqui eu vou tirar o zoom para vocês verem, tá? Topo de segunda-feira máxima aqui, porque aqui ficou uma lateralidade um pouco maior, tá? A nossa R1 é aqui, tá bom? O nosso suporte
Não mudou muita coisa, mas eu vou colocar o S1 aqui, tá bom? E aí segue o restante normal, certo? Sinto muito, não. Desculpa, gente, a Siri aqui tá falando sozinho. Então é isso, tá, gente? Vamos lá fazer as nossos desenhos aí, possíveis movimentações por dia. Mas lembrando e reforço que tudo depende muito do payroll, né? E além de não operar o payroll pela volatilidade, né? É um risco muito grande. Quando você está na operação, óbvio, se ela vem para o seu lado, você ganha bem. Se ela não vem, você perde muito. Então, eu não opero por essa razão, tá? Porque quem já foi aluno aí da sala sabe muito bem disso, tá bom? Então, vamos lá. Aqui para mim é um fundo, né? Então, peraí que tá com muito zoom para fazer aqui os nossos desenhos. Então, aqui para mim esse aqui é um fundo, né? Você vê que isso aqui é um fundo, por quê? Porque aqui também é um topo, aqui falhou um topo, aqui falhou um topo, aqui falhou um topo. Então, aqui é uma briga de resistência com suporte, esse fechamento, tá bom? Então, se ele abrir aqui subindo, tá? Para buscar a nossa R1, o back dentro dessa região, aqui R2, o back na R1 e assim sucessivamente, tá bom? Aqui, se ele abre caindo, aqui, ele pode abrir já direto no S1, tá? Ou seja, você pode considerar isso aqui também o mesmo movimento. Isso aqui, se ele fizer pullback, se ele for direto, né, você falou que abrir perto aqui do prior coach, bom, na ocasião já vai abrir, né, gente, mas movimento para baixo. Então, ele pode abrir direto no nosso S1, ele pode abrir mais ou menos aqui já sem gap, ficar aqui esperando saída de notícia, tá bom? Então, a gente está falando de região, movimento, direção, né? Nada é tão definido, né? E aí, aqui mais uma vez, o que eu acho que não vai acontecer, mas pode acontecer, é a gente ter aqui também a nossa lateralidade, tá? Então, hoje a lateralidade compreende entre o 127 e 125.500, tá bom? Então, agora aqui, para finalizar, vamos só marcar aqui os nossos preços, tá certo? E espero que todos nós tenhamos um excelente, maravilhoso pregão. Ontem eu não postei, tá, gente? Porque devido tanto ao barulho, eu tava muito cansada, muito cansada. E aí eu prefiro não fazer nada do que fazer algo mais ou menos, né? Então, em respeito ao cansaço, por isso eu estou colocando hoje, tá bom? A gente tem que se respeitar, né? Eu tenho muita dificuldade para dormir. Eu sou muito, não parece, né? Eu sou muito agitada. Então, eu tenho essa dificuldade aí, tá? Então, às vezes pode acontecer isso. Mas eu já tinha avisado também. Eu procuro sempre antes, né? Porque aí dá tempo do pessoal estudar mais, né? Para quem gosta de estudar. Aqui na tela não vai dar para mexer, mas eu vou. Não é aqui o preço. Leiam o preço, tá bom? Leiam, por favor. A gente tem aqui o 124, 563 de suporte, tá bom? Então é isso, gente. Espero um excelente pregão para todos. Dúvidas, comentários, sugestões, por favor, fiquem à vontade, tá bom?
E excelente sexta-feira e final de semana. Obrigada.